Economia de energia, a ANEEL determina redução na conta de luz. Exposição em Ouro Preto abre inscrições para fotógrafos profissionais e amadores. Contagem regressiva para o Enem. O Plano Aberto de hoje traz dicas de estudos para os candidatos. Olá! Nos dias 24 e 25 de outubro serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 8 milhões de estudantes de todo o país vão responder a 180 questões relacionadas às ciências humanas e da natureza, linguagens, códigos e tecnologias e matemática, além, é claro, da redação. O Plano Aberto ouviu um educador que dá dicas de estudo aos candidatos nessa reta final para o Enem. Confira na nossa entrevista de hoje. E para encarar a disputa de uma vaga na universidade, é preciso estudar muito, além de adotar estratégias para facilitar o aprendizado. E para falar sobre essas dicas, eu converso com o coordenador de um curso preparatório para o Enem aqui de Ouro Preto, professor Rodrigo Simões. Olá, professor. Professor, primeiramente, como deve ser a rotina do estudante? Qual o período que ele deve estudar dentro de casa, por exemplo? Primeiramente, agradecer a participação. Você usou o termo correto, deve ser uma rotina de estudos, né? E o aluno precisa entender que essa rotina ela precisa começar o mais antecipadamente possível. Não dá para do dia para a noite achar que vai se preparar para o Enem. Então, o segredo é a antecipação. Sim. E professor, no caso do aluno que faz o cursinho preparatório, como que ele concilia o tempo? Então, essa questão do tempo, conciliar o tempo, né, da aula com o tempo do estudo em casa, não existe uma receita pronta. Então vamos pensar esse aluno que está se dedicando num cursinho, ele precisa primeiro entender que o cursinho apenas não basta, ele precisa também se dedicar em casa. Não existe um tempo médio de estudo, não existe um tempo determinado. Como eu disse, não há uma receita de bolo, né? O aluno precisa observar o seguinte: cursos de maior concorrência vão exigir mais dedicação. Cursos de menor concorrência, por sua vez, vão exigir uma menor dedicação. Vamos dizer que dá para trabalhar aí com uma lógica de 3 a 4 horas de estudo por dia para aquele aluno que está fazendo, né, também um preparatório, mas observando, né, dependendo do desafio, essas 3, 4 horas de estudo não são suficientes. Para aquele aluno que, por sua vez, não está fazendo um curso preparatório, ele deve dobrar essa carga, né? E, se possível, se dedicar turno manhã e turno da tarde, né? Organizar o tempo e se dedicar para os estudos. Aí algo em torno de umas 6 horas por dia, eu acho que é uma média, né, de preparação razoável. Isso para uma ideia de preparação ao longo do ano, né? Começando ali em fevereiro, indo até outubro, que é quando o desafio acontece. E professor, diante de tanto conteúdo, quais as dicas para o aluno não perder o foco? Ele precisa observar, se ele já tiver escolhido o curso, né, que ele deseja ingressar, ele precisa observar nos editais das universidades. É possível observar, por exemplo, os editais dos anos anteriores, em quais áreas do conhecimento há uma maior ênfase no caso daquela seleção. Então essa é uma primeira coisa, é uma primeira questão para orientar o foco dos estudos, né? Uma outra coisa é a organização em casa, na hora de estudar. Então, por exemplo, o aluno que faz um curso preparatório, ele não deve pensar que simplesmente ao sair do cursinho, né, almoça, dorme um pouquinho, agora eu vou ver o que eu vou estudar. Não funciona assim. Ele deve, né, programar ali uma grade de estudos. Há inclusive na internet a disponibilização de uma série de tabelas que possibilitam a organização do aluno, né? Existe também o fenômeno bastante atual do coaching escolar, né, que é, na verdade, a figura de um treinador mesmo, apesar da oferta ainda ser um pouco mais rarefeita e ser razoavelmente caro, mas é possível, né, também o aluno se valer desse profissional que ajuda na orientação do foco. Uma dica que eu deixo para o aluno é a seguinte: estude sempre aquilo que foi tratado nas aulas anteriores, né? Então, se ele teve na parte da manhã, por exemplo, aulas de Química, Física e História, se organize na parte da tarde também para estudar Química, Física e História. E assim vá sucessivamente, porque ele consegue manter uma constância, né, estudando todas as disciplinas. E professor, quais as orientações para o estudante aproveitar esse tempo que ainda resta até o exame? Vale lembrar que o tempo é curto, né? Então, para orientar, é preciso saber em que pé está a formação do aluno, ou a preparação do aluno.
Aquele aluno que já vem se preparando desde o início do ano, pelo menos, então ele agora está numa reta final. É hora de aparar as arestas, verificar ali então quais são, né, os pontos fracos da preparação dele, participar de eventos de simulado, por exemplo, é uma técnica muito importante para ele poder detectar de fato, né, alguma questão, alguma disciplina que ele precisa ampliar os estudos. Agora, aquele aluno que ainda não começou a se preparar, quer dizer, ele não deve se desesperar. De fato, ele já deveria estar se preparando antes, mas ele não deve se desesperar. A dica é, racionalize seu tempo, racionalize seus esforços. Então, em primeiro lugar, né, dê foco na redação, porque é, na verdade, a única das provas do Enem que você pode tirar 1000 pontos, e além disso é uma prova em que geralmente os alunos tiram uma nota mais baixa, né? Então, se você consegue tirar uma nota mais alta na prova da redação, você consegue se destacar. A outra coisa, dedique-se, já que você tem pouco tempo e vai começar a preparação agora, dedique-se àquelas áreas do conhecimento, aquelas disciplinas às quais você tem maior afinidade, né? Por exemplo, um aluno que tem dificuldade com matemática, ele não vai aprender matemática agora com 2 meses antes da prova do Enem, ou até menos do que isso, né? Então, já que, né, aquela disciplina, por exemplo, a matemática é uma que você já tem dificuldade, não é agora a hora de correr atrás do prejuízo. Dedique-se àquela que você pode, né, que você tem afinidade, que você pode tirar uma nota maior, tá? E por último, a dica também é voltar àquilo que eu havia comentado, procurar nos editais, se você já escolheu o seu curso, né, procurar nos editais qual das áreas do conhecimento e quais disciplinas tem maior peso na sua seleção. E aí, focar os estudos, ampliar os estudos nessa disciplina e nessa área do conhecimento. E, professor, para finalizar, quais as dicas para os dias que antecedem a prova ou no próprio dia do exame mesmo? Eu costumo dizer que a redação, ou melhor dizendo, a prova do Enem como um todo, ela é, na verdade, uma maratona, né? Eu, inclusive, tive uma experiência pessoal, eu me propus a fazer a prova do Enem em 2013, pô, eu fico trabalhando, né, trabalho durante tanto tempo com a preparação, eu vou ali sentir o que o aluno sente de fato. Eu já vi que eu não havia participado do processo do novo Enem, que é de 2009 para cá. E pude sentir na pele que é de fato uma maratona. Você termina, né, tanto no sábado quanto no domingo esgotado. Então a primeira dica é se preparar fisicamente para a prova. Dormir bem na semana que antecede, né? Procurar ali na sexta-feira distrair, assistir um filme, sair para conversar um pouquinho. Então a primeira coisa é essa, preparar-se fisicamente. Preparar-se também psicologicamente, né? A pressão é grande, a gente sabe, mas o aluno precisa, né, entender que essa é uma fase da vida que vai passar. Então tenha calma, prepare-se psicologicamente. Uma dica para as famílias, inclusive, é darem um suporte psicológico, evitar a pressão, principalmente nos dias que antecedem a prova, né? E a semana que antecede a prova também não é a semana onde você vai resolver todos os problemas que ainda restam. Então, é óbvio que é possível ali nessa semana que antecede a prova você tentar ali, né, recuperar algum conteúdo que ficou para trás e tudo, mas é melhor não se desesperar, né? É melhor, na verdade, confiar naquilo que você fez para a sua preparação do que ficar preocupado com aquilo que você não fez e com aquilo que você deixou para trás. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E no site do INEP você pode conferir outras dicas. É só acessar enem.inep.gov.br. Agora uma boa notícia para o consumidor. Após sucessivas altas, a conta de luz vai ter uma pequena redução. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou no fim de agosto uma diminuição da bandeira tarifária vermelha. O abatimento nos valores cobrados acontece por conta da redução do custo da energia após o desligamento de 21 termoelétricas. A medida da ANEEL representa uma redução de 18% no valor da tarifa, o que corresponde a uma queda de 2% no custo final da conta de luz. Mas o consumidor só vai perceber essa economia na fatura de outubro, devido ao período de leitura das contas de agosto, que é cobrado em setembro. E estão abertas as inscrições para a exposição fotográfica coletiva do Rosário, evento que comemora os 300 anos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Podem participar fotógrafos profissionais e amadores que tenham produzido alguma imagem relacionada ao congado, à Irmandade ou à arquitetura da igreja. Para participar, os interessados devem enviar até o dia 11 de setembro a ficha de inscrição junto com material fotográfico para o e-mail irmandade-do-rosário-de-ouro-preto@gmail.com. O candidato também pode levar pessoalmente a ficha de inscrição e a foto em um DVD
ou pendrive no Museu Casa dos Contos, que fica na Rua São José, no centro de Ouro Preto. A exposição dos melhores trabalhos vai acontecer de 10 a 31 de outubro, também no Museu Casa dos Contos. No nosso blog você encontra o edital completo e a ficha de inscrição da mostra coletiva. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. Quer rever a entrevista de hoje com as dicas para fazer uma boa prova no Enem? É só acessar a nossa página na internet youtube.com/cppafop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.